Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no nosso curso de agente de portaria. Controlador de entrada e saída. Estávamos falando no encontro anterior a respeito das atribuições do zelador. Mas nesse encontro eu quero conversar com você para que você consiga entender aonde e por que eu vou falar o que eu vou falar agora. Eu quero conversar com você sobre se é necessário ou não a existência do zelador. Eu sei que você já conhece, nós já falamos sobre as funções, sobre as atribuições do zelador. A questão aqui é, precisa obrigatoriamente existir ou não? Ora, muito boa sua pergunta, Rodrigo. A resposta é a seguinte: depende. Que as atribuições do zelador, elas precisam ser executadas, isso a gente não tem dúvida, alguém precisa fazer. Mas a contratação, o registro de uma pessoa com um cargo de zelador, não. Analisa comigo, presta bem a atenção, principalmente nos custos. Vamos analisar custos, money, dinheiro. Eu quero demonstrar agora aqui para você aonde entra a necessidade e o preço, a que custo. E para isso, eu quero te dar um exemplo de onde eu moro. Eu moro num apartamento, eu moro num prédio que tem apenas, registre isso, apenas 3 andares. E eu sei que você também quer perguntar, ora Rodrigo, quantos apartamentos por andar? 3 também. Então faz as contas aí comigo, 3 vezes 3... 9, são 9 famílias, são 9 proprietários. E dentro dessa roupagem, nós preferimos não contratar, não colocar um porteiro e não colocar também um zelador. E eu vou te explicar por quê. Você sabe por quê? Custo. E também um outro fator. 9 famílias, 9 apartamentos, um prédio de 3 andares, dá para administrar muito bem. E o que nós fizemos? Nós resolvemos investir em segurança. Pegar esse dinheiro que iria ser investido na portaria, na construção da portaria e na contratação dessas pessoas e investir em tecnologia e investir em segurança. Mas não é, de longe, a realidade da maioria das situações que nós presenciamos. Porque a nossa realidade, dá para tocar. As atribuições do zelador ficaram repartidas entre nós, proprietários. Cada qual ficará responsável por uma atividade, por uma atribuição. Eu sei que você já percebeu a economia que isso vai gerar. Seriam no mínimo 4 funcionários recebendo seus salários, recebendo seus direitos. Ficaria muito pesado para os moradores. Mas como eu te disse, essa não é a realidade da maioria das situações. Se fossem já 6 andares, já seria praticamente inviável. Se houvesse mais um bloco, porque lá não são blocos, é apenas um prédio, já ficaria difícil. A maioria das situações que a gente encontra, que a gente se depara, são prédios com mais de 6, 10 andares, são condomínios com inúmeros blocos. Imagine se não houver uma portaria. O risco, o preço que eventualmente ficaria mais barato, acaba ficando mais caro. Então tudo depende de uma situação. A minha situação que eu compartilhei com você, dá para levar. É claro que existe ali riscos, há um preço, há um custo. Agora, prédios de 10 andares, condomínios, blocos, se torna necessário, praticamente obrigatório, a presença do porteiro. Nessas situações, a presença do porteiro, ela é fundamental. E eu sei, se você quer me fazer outra pergunta, você está querendo perguntar que o porteiro, de certa maneira, ele é mais essencial.
mais ou menos, eu diria que a figura do porteiro, ela se faz mais necessário, ela precisa estar presente. Não que a atribuição do porteiro, ela é mais importante, que a do zelador é mais importante que do porteiro, são atribuições diferentes, cada uma com o seu campo de atuação. O que eu estou querendo dizer é que a existência do porteiro ela é mais necessária, ela é mais vital. Sem a presença do porteiro, fica, de certa maneira, prejudicado ou se coloca em risco todas as demais atribuições. Agora que você já conhece as duas atribuições, as duas funções, você vai perceber que, eventualmente, as atribuições do zelador, ela pode ser compartilhada entre os condôminos, mas, definitivamente, as atribuições da portaria não tem como, ela fica em primeiro plano, porque todas as demais situações derivam da atividade da portaria. Mas, de longe, eu não estou querendo colocar aqui ou desmerecer a função do zelador. Pelo amor de Deus, bem longe disso. Eu estou apenas querendo levar a você as atribuições e que essa, eventualmente, ela pode ser delegada, atribuída a outras pessoas, compartilhada. Mas, a depender do tamanho desse condomínio, fazer esse quebra-galho, ele vai ser muito mais prejudicial do que trazer benefícios aos condôminos. Por quê? Porque na maioria das vezes atribuir algo precisa ser a alguém, então vai recair sobre os demais condôminos que têm outras atividades, vai recair eventualmente ao síndico que também tem já as suas funções e na maioria das vezes elas não são executadas ou não são realizadas a contento. E de fato não é uma maneira ideal e de fato não é uma maneira profissional. E dentro dessa mesma linha você percebe, não, realmente é necessário, mas ainda assim não é necessário turnos ininterruptos. Às vezes é necessário manter apenas um turno de zelador, mas ainda assim, a depender do tamanho dessa estrutura, desse local, vai ser sim necessário, e aí eu cito, por exemplo, um shopping, eu cito, por exemplo, um clube, um condomínio muito grande, e aí, nessas situações, eventualmente, será sim necessário a presença de um zelador, que pode também receber outros nomes, que não de zelador, como de mensageiro, encarregado, enfim, mas o que eu quero que você perceba, que essa pessoa, independente da nomenclatura que receba, exerce essa atividade, como nós combinamos, do leve e traz, do corre, do paga ali, do que está acontecendo ali. São essas as informações que eu quero compartilhar com você a respeito da necessidade ou da desnecessidade da figura do zelador. O meu forte abraço e até o nosso próximo encontro.